Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Dinâmica Tecnologia. Hoje estamos em parceria com a TD Cinex, tá? E vamos trazer para vocês um webinar aí de como o FinOps, né, ele pode ajudar a ter um ambiente mais otimizado, tá, para o ambiente dos nossos clientes, né, e das estruturas de vocês, tá bom? Antes de mais nada, né, sempre os nossos avisos paroquiais, tá? A ideia aqui é que nós compartilhamos experiências, tá? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas no botão Q&A, né? Todas as respostas, né, que tivermos aí, a gente vai tentar responder ao final, tá? E aproveitem também para compartilhar nas redes sociais, tá? No @Dinâmica Tecnologia em todas as redes, fiquem à vontade para compartilhar a experiência de vocês. Este webinar ele é gravado, então ao final do evento enviaremos um certificado, tá? Então fiquem até o final para responder ao formulário para receber o certificado, né, de participação no evento, tá? Como eu falei, utilizem o botão Q&A para, né, fazer as perguntas, né, vamos tentar responder o máximo possível ao final do evento, deixar um tempinho, alguns minutos no final, para fazer aí as respostas, tá? Também respondam a pesquisa de satisfação, nos próximos dias enviaremos aí para vocês a gravação do evento e também o certificado para que vocês possam, né, compartilhar em suas redes e também, né, compartilhar toda a experiência com o nosso webinar, tá? Aproveitamos também para pedir aí que nos sigam aí nas redes sociais, estamos sempre compartilhando informações, seja de webinar ou seja de outros conteúdos, seja no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né, também no YouTube. Então, os webinars gravados são disponibilizados também no YouTube, e se precisarem de qualquer tipo de, né, tiverem qualquer tipo de necessidade e precisarem de algo, contem conosco através também do e-mail, né, o e-mail tradicional já comercial@dinamio.com.br. Tudo bem? Antes de mais nada, um pouco aqui da programação do evento, tá? Então, sempre gostamos de falar um pouquinho aqui da Dinâmio, né? Pessoas que estão vindo agora, então é um assunto muito novo também, então né, às vezes são clientes, né, clientes novos aí que estão nos acompanhando, tá? É bom saber, né, de toda a trajetória da Dinâmica, também um pouco da TD Cinex, que está conosco hoje, tá? Então, falaremos um pouco da gente, um pouco da nossa, né, introdução aí ao FinOps, tá? E ao final faremos as perguntas, né? Tentaremos responder aí as perguntas do pessoal que mandou ali no Q&A. Tudo bem? Ah, né, como a gente sempre gosta de frisar, né, a Dinâmica Tecnologia é uma empresa tradicional já no mercado brasileiro. Hoje nós estamos localizados no sul do Brasil, temos aí unidades tanto no Paraná quanto em São Paulo, e atendemos tanto empresas de dentro como de fora do Brasil, tá? Sempre aí com equipes atuando 24/7, né, nas mais diversas áreas, tá? Um pouco dos nossos números, né, que nos dá todo o know-how, todo o respaldo aí para atender os mais diversos clientes. Então, hoje temos mais de 80 colaboradores certificados nas áreas que vão atuar, né, com os nossos clientes. Atendemos pelo menos 3.000 servidores sendo administrados aí mensalmente, pelo menos 35 mil usuários em atendimento hoje, tá? E mais de 200 mil chamados e alertas sendo tratados e atendidos mensalmente. Então temos aí uma vasta experiência para atender nas mais diversas áreas, tá? Falando um pouquinho dessas áreas, né? Hoje nós atuamos entregando soluções em 4 pilares diferentes, tá? Então, trabalhamos na parte de planejamento, né? Então, toda a parte de planejamento, até agora, no final do ano, o pessoal está com planejamento orçamentário, precisa aí levar projetos, né, para a diretoria, muitas vezes, né, precisa de um apoio de um parceiro, então contem conosco para atuar neste planejamento. Toda a parte de projetos, né, então sejam projetos aí específicos, né, vou até comentar um pouco mais a fundo a nível Microsoft, a nível de data center ou a nível de backup, antivírus, então podemos atuar em toda a parte de projeto, toda a questão de sustentação, né, os serviços gerenciados, sustentação do dia a dia mesmo, né, então
podemos apoiar em caráter 24/7 também, né, e claro, já somos aí, tradicionais em licenciamento, também eu vou entrar um pouco neste tema de licenciamento, tá. Nessa parte de planejamento, hoje atendemos e ajudamos clientes em toda a transformação digital, migração para cloud, seja migração de ambiente de servidores, como o ambiente, né, de backup, tá? Então, hoje é muito comum aí ter estruturas, né, em nuvem e tem sido cada vez mais tradicional levar o seu ambiente para a nuvem. Então, contem conosco para fazer todo esse planejamento. Consolidação de ambiente, integração de domínios em empresas. Então, somos uma das poucas empresas no Brasil que hoje apoia os clientes em integração de domínios em empresas também, tá? Na parte de projeto, hoje nós podemos apoiar vocês com soluções Microsoft, né? E aqui a gente fala a nível de data center ou a nível Microsoft 365, tá? Então, contem conosco aí para os projetos de todas, né? Todos os níveis de complexidade, tá? Soluções Vim também, então para backup, seja projeto aí Vim on-premises, Vim em nuvem, um servidor imutável, todo projeto que envolve soluções Vim, então temos, né, todo um know-how para atendê-los, tá? Projetos Kaspersky, então soluções Kaspersky também para fazer, né, essa linha de antivírus, tá? Soluções da Corpia, tá? Seja o Corpia EGA, vou comentar um pouquinho adiante, ou seja o Corpia Password Reset, então soluções da Corpia, né? Ou o próprio Access Review para fazer revisão de acessos. Agora muitos clientes têm pedido, né? Chega final do ano, auditoria, então é necessário fazer essa revisão de acessos e ter uma solução que vai automatizar esse processo, faz todo sentido. Então as soluções da Corpia podem apoiar nesse ambiente e mais recente agora, né, soluções da Manage Engine para fazer toda a parte de entrega, né, de seja aplicações de gestão de patches, gestão de vulnerabilidades. Então, contem conosco para projetos também com soluções da Manage Engine, tá? A operação 24/7, então atuamos aí com serviços, né, de sustentação de ambiente de data center, ambiente de service desk, então para atender aqueles chamados N1, N2, então os chamados ao usuário final de fato, né, ou muitas vezes o cliente precisa, poxa João, eu tenho já, né, o ambiente aqui todo o meu time interno, mas eu precisaria de um parceiro que me apoiasse, por exemplo, em caráter noturno, nos feriados, em caráter fora do horário comercial, né? Ou eu preciso de alguém que faça, né, toda essa parte de triagem, seja minha central de atendimento de fato, então nós somos esse parceiro que vai apoiar em todo o ambiente de Service Desk. Tá? Então, contem conosco aí para fazer essa precificação e colocar esse escopo de proposta para o ambiente de vocês. Gestão de patches e updates, né, nos últimos anos aí tem sido muito solicitado pelos nossos clientes e nós temos aí um know-how muito forte para atendê-los, seja a nível Manage Engine ou System Center ou qualquer solução que vocês tenham no ambiente, nós conseguimos apoiar, tá? Também gestão do backup, tá? E aqui quando nós falamos em operação 24/7, em sustentação, aqui nós somos agnósticos à marca, tá? Então, claro, né, para licenciamento ou para projetos, levantamos algumas bandeiras, mas na operação nós temos know-how em diversas ferramentas de mercado, tá? Então, a solução que vocês tenham ou a demanda que vocês tenham no ambiente de vocês, tragam para nós que nós podemos apoiar, tá? Também contamos com um time de monitoramento, né, umas soluções NOC 24/7 também, para fazer todo o monitoramento do ambiente de vocês, tá? Seja monitoramento de áreas produtivas, ou de servidores, ou de dispositivos que precisam ser monitorados, tá? A gente consegue fazer esse monitoramento para vocês, tá? Sustentação no ambiente de segurança, e, claro, contrato de suporte aí 24/7, né, bancos de horas que vocês conseguem utilizar no decorrer do ano aí para contar com todo o nosso time, né, de projetos e também com todo o nosso time aqui de consultoria, tá? E, claro, né, toda a parte de licenciamento também. Então, hoje vocês podem contar conosco para licenciamento em ambiente Citrix, né, toda a entrega aí de aplicações em nuvem, né, o Citrix Workspace. Soluções da Corp, eu vou falar um pouquinho mais adiante
das soluções da Corpia também, Kaspersky aí para antivírus, Manage Engine, né, seja aí o Endpoint Central, seja o Patch Manager Plus. Então, soluções da Manage Engine, contem conosco, né? E claro, para qualquer dessas aqui também, tá? Soluções que vocês precisem, podem solicitar também provas de conceito, né? Ou demonstrações, né? Tragam para nós e a gente vai fazer o possível para entregar a vocês, dar essa segurança de que vocês estão contratando as melhores soluções que vão resolver de fato as demandas de vocês. Tá? Toda solução Microsoft também e vim aí para backup. Tá? Então, contem conosco, tragam as demandas para nós e a gente vai fazer o possível, ficar muito feliz em atender vocês. Tudo bem? Falar um pouquinho aqui da Corpia, né? A gente tem batido bastante nessa tecla do Corpia IGA e das soluções da Corpia em si, porque tem ajudado muitos clientes aí nessa parte de gestão de identidades e acessos que tem sido tanto uma demanda da LGPD nos últimos tempos, quanto, né, uma demanda aí de segurança para aumentar de fato essa segurança referente a acessos, tá? Então, a ideia é simplificar essas atividades e levar segurança para o ambiente dos nossos clientes. Tá? Pensando sempre aí numa TI estratégica. Então, o Corpia hoje é o seu aliado na proteção de dados, tá? Ou seja, em uma única plataforma, ele vai fazer essa gestão de identidades, né? Buscando automatizar todo o fluxo de acessos, tá? Seja, né, o acesso inicial, seja uma mudança de acesso dentro da empresa, né, aqueles acessos legados, a pessoa vai galgando dentro da empresa, né, cargos e, né, claro, vai levando acessos, então, com o Corpia isso, né, não vai mais acontecer, e também toda a parte de desprovisionamento de acessos. Então, tudo isso para entregar de fato quem precisa, ou seja, para as pessoas certas, os acessos e aos recursos que ela precisa, da forma mais rápida possível e aqui sempre, né, de acordo com as políticas da empresa, tá? Sempre visando a automação desse processo, ou seja, aumentar toda, né, reduzir custos na área de TI e automatizar esse processo entregando segurança para o ambiente. Tá? E como é que o Corpia vai fazer isso? Então, através de integração com um sistema de RH, tá? Então pode ser lá um RH da TOTS, um RH da SAP, da Senior, etc. Tá? Nós temos aqui uma gama de soluções aí que a gente integra, mas aqui é importante frisar, e é sempre uma dúvida recorrente que os nossos clientes trazem, com relação às integrações. Tá? Corpia, ele, se o sistema oferta qualquer tipo de integração, tá? Seja via arquivo de texto, seja uma chamada de um executável, seja um web service, uma API, o Corpia ele consegue se integrar, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a essa parte de integrações aos mais diversos sistemas. A gente, claro, traz alguns exemplos aqui, mas tragam para nós faremos o possível aí para verificar como é que vai ser feito todo esse processo de integração. Tá? Então, a ideia é entregar ao usuário um nível de segurança maior e uma agilidade nesses acessos, né? E, claro, liberar o time de TI, o time de Service Desk, para que eles atuem de forma estratégica nesse processo. Tá? Não precisem ir lá fazer todo o processo manual. A gente sabe que esse processo de liberação de acessos, né, acaba sendo um dos maiores aí, vilões nos números para a gestão de acessos, né, de chamados e etc. Então, com o Corpia, a ideia é reduzir esse número de chamados, reduzir custo na TI e entregar, né, claro, uma maior segurança e automação nesse processo. Tá? Então, se, claro, né, precisarem de qualquer apoio, quiserem uma demonstração do Corpia, ou mesmo uma prova de conceito no ambiente de vocês, para que vocês consigam testar essa solução, contem conosco, mande um e-mail aqui para, ou seja, para a Corpia ou para a Dinamio, que a gente vai fazer o possível para apoiar vocês nesse processo, nessa jornada, né, de automação e aumento de segurança em tudo que envolve gestão de acessos. Tá? Vamos, né, claro, ao que interessa. Então, a gente vai chamar agora aqui o Bruno Delfino. Ele é Azure Administrator aqui no nosso parceiro, na TD Synnex, e ele vai falar aqui como, né, o FinOps ele vai poder ajudar os nossos clientes, vai poder ajudar vocês a ter um ambiente mais otimizado. Bruno, é com você. Maravilha, João. Muito obrigado, viu? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Se vocês puderem mandar um joinha aí para a gente saber aqui se tá tudo bem com o áudio, a gente agradece aí. Maravilha. Bom, primeiramente,
Deixa eu compartilhar a tela, né, da apresentação. Vou pedir mais uma gentileza para vocês. Se vocês estiverem vendo tudo direitinho aí com a apresentação, me deem um ok também. Maravilha, já vi aqui alguns joinhas. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade aí, né, pela Dinâmio, né, pela parceria Dinâmio e TD Cinex, né, a gente trabalhando junto para trazer informações, né, para trazer conteúdos relevantes realmente hoje no nosso mundo de cloud, né, no que a gente vem trabalhando hoje. Queria chamar o Vinícius aqui também, o Vinícius Marinho, ele trabalha aqui comigo na TD Cinex, meu par aqui, então a gente trabalha junto no desenvolvimento de parceiros, no apoio de parceiros como a Dinâmio, né? Então, o Vini vai estar comigo aqui, a gente vai fazer essa apresentação em conjunto, a gente vai colaborar, meio que colaborar aqui, para ter um negócio mais interativo. Espero que vocês aproveitem isso. Se vocês hoje ainda não trabalham com a Dinâmio, é uma ótima oportunidade para vocês trazerem o ambiente de vocês, se vocês já estiverem trabalhando com Azure. Então, é uma ótima oportunidade para vocês trazerem o ambiente de vocês, ou se de repente hoje vocês trabalham com ambientes on-premises, né, ambientes locais e desejam de repente levar esse ambiente para a nuvem, fazer todo esse processo de migração para a nuvem. O FinOps é uma dessas opções que a Dinamio pode oferecer para vocês, tá? Em parceria com a TD Cinex. Então fiquem à vontade para procurar a Dinamio. Se vocês já trabalham hoje com a Dinamio, já têm um ambiente de Azure e pretendem manter isso, né, evoluindo o ambiente de vocês, façam a solicitação com a Dinamio, entrem em contato com a Dinamio para a gente fazer esse trabalho de FinOps que a gente vai apresentar aqui com vocês também. Vini, você quer falar alguma coisa ou podemos seguir por aqui? Bom, só agradecer aí, pessoal. A gente é um braço da Microsoft para ajudar os parceiros a tanto entenderem ali temas que são do dia a dia, né, do dia a dia de infraestrutura. Então, é um prazer a gente poder estar aqui trazendo esse tema que é bem relevante. Eu vou estar aqui junto com o Delfino aqui durante esse tempo aí. Fiquem à vontade de interagir, tirar dúvidas e tudo mais, né? E pode seguir aí, Brunão. Perfeito, Vini, obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Eu deixei aqui também o meu contato, né? Algumas certificações que eu tenho. Hoje eu sou MCT, né? Tenho algumas certificações aqui de Microsoft, Azure e Microsoft 365. Então, aqui para a gente ter ideia do que eu tenho entregado. E aqui esse QR Code é referente ao meu LinkedIn. Então, quem quiser, apesar de vocês terem a dinâmica à disposição, mas podem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade, né, para fazer essa conexão lá, para a gente poder trocar uma ideia de repente, em algum momento, tirar alguma dúvida ou algo nesse sentido. Então, eu deixo disponível a disponibilidade aqui do meu LinkedIn para vocês fazerem alguma conexão lá comigo, tá? Bom, iniciando a apresentação, pessoal, a gente sempre gosta de falar, né, de FinOps, iniciando pela pandemia, né? Então, a gente teve a pandemia em 2020, muitas empresas, né, estavam já trabalhando com a nuvem. Eu trabalho com nuvem desde 2016, né? Eu venho atuando nessa parte de nuvem pública desde 2016 com a Microsoft, apesar só com Azure, né, apenas, tá? É, então, desde 2016 eu trabalho com Microsoft, com Azure e vejo muitas pessoas, muitas empresas, na verdade, que já trabalhavam com nuvem, já tinham ambientes complexos ali dentro da nuvem da Microsoft e trabalhavam ali de forma já a iniciar essa tecnologia de nuvem no ambiente, né? Mas a pandemia foi um divisor de águas para a nuvem, né? Em algum momento, nesse momento da pandemia, o que que aconteceu? Muitas empresas que não estavam ainda, ou meio que estavam híbridas, né? Mas focando mais no on-premises, não estavam preparadas para a pandemia, né?
E aí a gente gosta de falar que na pandemia foi um divisor de águas, né? Essas empresas que não estavam preparadas, elas começaram a olhar para o ambiente deles, para os recursos que eles tinham no ambiente e falaram: poxa, agora a gente precisa dar um jeito de poder disponibilizar recursos para os nossos funcionários trabalharem de casa, porque muitas empresas, né, principalmente as de tecnologia, não é, na verdade, todas as empresas, né, foram proibidas de ter aglomeração, né? Exceto essas empresas que precisam de pessoas ali com mão de obra, mão na massa ali, fazendo algum tipo de trabalho, mas na grande maioria dos casos, empresas que trabalham com tecnologia, a parte de TI dessas empresas, tiveram que fazer essa migração bem abrupta que a gente fala, né? Porque isso realmente foi importante, né? Como que as empresas iam disponibilizar ali recursos para esses usuários trabalharem de forma remota sem ter a disponibilidade de recursos ali. Então foi aí que começou uma grande movimentação de empresas que estavam no on-premises ou precisavam de mais recursos e acabaram indo para a nuvem de forma abrupta, tá? É, e como que a gente faz isso, né? Para eles fazerem isso, eles de repente encontraram uma forma de adentrar dentro disso, foi entrar ali no site de repente da Microsoft, fez um cadastro ali, colocou o cartão de crédito, começou a subir alguns recursos no Azure ali e foi se indo, né? E vida que segue, o tempo foi passando e esse processo, em muito dos casos, eles acabaram, né, essa migração de lift and shift que a gente comenta, né, acabou ficando um pouco cara, acabou ficando um pouco acima do esperado, né? Então hoje ainda tem empresa, tá? E não sei se é o caso de vocês, tá? Por isso que a gente está trazendo esse discurso aqui, né? Essa conversa com vocês, na verdade, porque existem muitas empresas hoje que passou por esse ponto da pandemia, né? E ficaram com esse problema, né? Então, com o passar do tempo, essa migração ela acabou se tornando cara, né? Então, recursos simples ali que os clientes implantaram, que de repente um servidor que eles precisaram implantar ali, de AD ou algo nesse sentido, uma expansão que eles fizeram dentro da nuvem, acabou ficando caro, né? Porque quando a gente fala de lift and shift, isso acaba tornando um pouco mais custoso para a empresa, né? Quando a gente faz. E depois tem esse processo da gente fazer toda essa otimização, olhar para o FinOps, desmembrar recursos, olhar para esses recursos e dar uma enxugada nisso para a gente poder fazer um investimento com esse dinheiro que de repente sobra, né, que a gente consegue economizar, e investir esse dinheiro em mais coisas, né? Então agora a gente tem a oportunidade de trazer, né, essas empresas, vocês que estão trabalhando com o Azure de repente de forma um pouco mais rudimentar, vamos se dizer, né? Um pouco mais caro aí, um pouco mais bruto, né? Só fez o lift and shift e não trabalhou num processo de FinOps, de otimização, de olhar para esses recursos, vocês podem procurar a Dinamio hoje para fazer todo esse trabalho. A Dinamio consegue entregar isso para vocês. Vocês vão compartilhar o ambiente de vocês com a Dinamio vai fazer um estudo em parceria com a TD Cinex, a gente ajuda eles também nesse processo, e aí a gente pode trazer para vocês, de repente, um custo bem menor do que vocês estão pagando, de repente, né? E vocês podem investir esse dinheiro em algum outro tipo de recurso ou algum teste dentro da nuvem ou algo nesse sentido, tá? Vini, quer comentar alguma coisa? O importante olhar para os próximos anos, né, e para os desafios que o negócio tem. E normalmente quando a gente pensa, né, em escalar o negócio, né, pensando no business, em expandir os negócios e tudo mais, a gente sempre vai se deparar com a questão de infraestrutura de operações, de capacidade de crescer, o quanto que a TI, né, o quanto que vocês conseguem dar subsídios para que o negócio cresça. E normalmente o grande gargalo é justamente essa falta de previsibilidade em relação a custos, não conseguir responder para os executivos qual é o ambiente ideal, quais são as arquiteturas ali que você pode utilizar para comportar esses objetivos do negócio. Então, o FinOps entra como
uma disciplina que passa a ser no dia a dia não só de quem está na operação de TI ali, mas também essa cultura vai para todas as áreas, porque cada departamento dentro da empresa começa a ter os seus próprios centros de custos dentro do Azure, começa a ter ali os seus próprios orçamentos e você consegue entregar isso internamente até para o gestor financeiro, para quem atua ali no dia a dia, você consegue entregar isso com mais informações para que eles tomem as decisões certas e consiga também dar o aporte necessário para vocês em relação a pessoas, serviços, tudo que vai ajudar o business crescer. Então, isso é importante não só para a operação de TI, mas também para o negócio como um todo, né? Esse é o grande desafio daqui para frente, é começar a suportar aí as ambições que as empresas vão ter daqui para frente de escalar o negócio, né? Perfeito. Maravilha, Vini. Bom, referente a isso, né? Já dei uma pincelada no slide anterior, mas a gente sempre gosta de frisar, né? Como que a gente pode ajudar vocês, né? Esse assunto hoje é muito forte, né? Esse assunto de FinOps hoje, a gente pega diversos clientes que estão hoje full nuvem, né? Então estão trabalhando 100% na nuvem pública e a gente sempre pega esses clientes que falam, meu, preciso reduzir o meu custo, preciso enxugar aqui esse ambiente, ainda não está da forma que eu gostaria, né? Preciso que esse ambiente ele seja mais efetivo, mais otimizado, para que eu possa testar novos recursos, trazer novas funcionalidades para o meu ambiente, novas tecnologias que está implantado dentro do Azure, mas eu não tenho capacidade, o meu budget aqui ele está limitado, então eu preciso de ajuda nisso. A gente pode ajudar? Pode, vamos fazer um estudo de FinOps e a gente faz isso. E o que esse slide fala, né? Que 45% das organizações que migram para a nuvem sem otimização, elas vão gastar 70% a mais nos 18 primeiros meses, tá? Então, o que acontece? Se você migrou para o Azure, o seu ambiente, lá em 2020, na pandemia, e nunca mais mexeu, aparentemente está tranquilo, pode ter certeza que você está pagando mais do que deveria, né? Então, assim, esse ambiente que você tem hoje, ele pode ser otimizado, pode ser feito um estudo, e aí é o que a gente pede. Traz esse ambiente, traz para a TD Synnex, traz para a Dinâmio. A gente vai fazer um trabalho em conjunto e vai olhar e vai falar, ó, seu ambiente não está otimizado, você precisa olhar para isso daqui, você precisa fazer esses processos. A gente mais para frente aqui a gente vai falar um pouco sobre esses processos, né? De como a gente pode trazer economia para vocês. Mas o ponto crucial aqui é ambientes que foram migrados no lift and shift e ainda estão sem nenhum tipo de manutenção, né? Ele ficou e está até hoje, tá, pessoal? Então, isso é só uma informação da Microsoft. A Microsoft traz essa informação, né? Trouxe essa informação para nós. A gente gosta de falar bastante com vocês, principalmente vocês clientes, tá? Porque isso realmente pode ser muito bom para vocês e saudável para a mente de vocês, tá? Vini, se quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade. Pode seguir. Maravilha. Um dos principais pontos que a gente gosta de abordar são as instâncias reservadas. Eu acho que esse é um dos maiores pontos que a gente consegue trabalhar hoje e trazer economia para vocês, clientes, né? Então, essa imagem à direita aqui da máquina virtual do Windows, as máquinas virtuais do Linux, são imagens que vieram do site da Microsoft mesmo, na parte de instâncias reservadas. Então, como que funcionam as instâncias reservadas? Não sei se todos aqui têm conhecimento de como funciona ou não, mas vou dar um breve resumo aqui do que nada mais é do que a instância reservada, você entra, né, você contrata máquinas virtuais ali para você pagar mensalmente, né? Então você sobe máquinas virtuais e principalmente quando a gente fala de lift and shift, né? Que foi esse ambiente que veio de on-premises para nuvem. Normalmente a gente usa mais o IaaS, né? Que é a forma mais tradicional que a gente pode falar, né? E usam máquinas virtuais na sua maioria na maioria dos recursos que estão ligados ao IaaS são as máquinas virtuais, né? Então, quando a gente fala de máquinas virtuais do Windows, máquinas virtuais do Linux, e a gente faz
né, a instância reservada, né, que a gente reserva essas máquinas, né, então a gente pode pagar até 80% de economia em máquinas virtuais do Windows e 72% de economia em máquinas virtuais do Linux, tá? Esse número é até, tá? Pode ser que chegue nesse valor, mas pode ser que fique um pouco menos. Isso daí vai de acordo do seu ambiente, e isso tem que ser analisado, tá? Então, esse é o maior dos benefícios que a gente pode oferecer, né, de instâncias reservadas. Então, vocês reservam essas instâncias, fazendo aí uma otimização de custo dentro do ambiente de vocês. E isso vai ajudar vocês terem mais grana, terem mais budget para investir em novos recursos, tá? Ainda sobre as instâncias reservadas, elas podem ser, né, pagas upfront, né? Então elas podem ser pagas à vista, né? Então, se você de repente faz uma estimativa ali, entra em contato com a Dinâmia faz um estudo em conjunto com a gente do ambiente de vocês, a gente entrega isso para vocês. E a gente fala, ó, o seu ambiente, cliente, ele tem a opção de redução com instâncias reservadas, né? Você consegue poupar aqui até esse tanto de valor. Você prefere pagar esse valor à vista, né, upfront, e aí você pode escolher o tempo de contrato, que é um tempo de 1 ano ou 3 anos, então você pode pagar isso, e aí você não gasta mais com computação, né? Você não paga mais aquela computação que você paga todo mês, que é o mais caro da máquina virtual, né? Que é o hardware que ela consome. E aí, licenciamento, disco, tráfego de rede e esses outros recursos, eles continuam sendo pagos normalmente no mensal, tá? Então, todo mês vem a fatura para vocês pagarem o mensal, né, que são esses recursos que não entram em instâncias reservadas, e as instâncias reservadas, se vocês pagaram upfront, vocês pagam durante aquele período e não pagam mais. Então você fica 1 ano sem pagar ou 36 meses, né, que são 3 anos sem pagar. Ah, mas eu não tenho essa grana agora para investir. Eu não posso investir esse dinheiro de uma vez, né? Eu preciso de redução de custo, mas eu não tenho nenhuma grana aqui para investir. Não tem problema. As instâncias reservadas, elas podem ser divididas de acordo com o período de contrato. Então, se vocês fizeram instâncias reservadas para 1 ano, esse valor vai ser dividido em 12 vezes, vai ser um valor menor, em 12 vezes, então você paga todo mês. Instâncias reservadas via mensal, né, dividido em 12 vezes para 1 ano, e recursos que não entram na instância. Então, se você fizer uma conta de uma máquina virtual, se a gente pegar uma máquina virtual, entrar lá na calculadora do Azure e olhar essa calculadora, né? Essa máquina daria quanto em 1 ano? A gente faz a conta sem instâncias reservadas. Depois a gente coloca a instância reservada e faz a conta mensal. Você vai ver que você tem uma boa redução. No caso de 1 ano, ela não chega a uma redução tão alta porque é menos tempo, né? Então a Microsoft entende que, como é menos tempo, eles dão um desconto menor. Agora, se a gente olhar para os 3 anos, aí sim é um desconto muito mais agressivo, que vale muito mais a pena, dependendo do seu ambiente, se ele for trabalhar com essa máquina durante esse período, tá? Ah, eu preciso fazer um upgrade da minha instância reservada, né? Da minha máquina, na verdade. Como que fica a instância reservada? É possível trocar também a instância. Ah, hoje eu iniciei com uma máquina aqui X, que ela está me atendendo, mas daqui 1 ano pode ser que eu precise mudar. Beleza, você vai lá, faz o resizing dessa máquina dentro do portal do Azure e a gente comunica a Dinâmio, né? Informa a Dinâmio que vocês precisam de um resizing de instância reservada e a Dinâmio vai subir essa alteração para vocês junto com a gente, e aí vocês terão a máquina coberta novamente durante esse período, tá? Isso não é um problema, tá? Vini, quer fazer algum comentário? Aqui nesse ponto, ele é o mais, sim, em termos de impacto financeiro, né? A parte de infraestrutura aqui, ele é o que mais traz economia, assim, a grosso modo, né? Por quê? Porque essencialmente, as instâncias, as máquinas virtuais são aquilo que mais consomem ali no grupo de recursos que normalmente a gente tem, é o que mais consome, né? Então, aqui, sendo bem prático, é onde a gente consegue trazer maior economia logo de cara, né? Sem nenhum esforço técnico, tá? É importante colocar aqui que aqui não tem nenhum Perfeito. esforço técnico de programação,
de PowerShell, nada. Aqui é simplesmente um modelo de contratação diferente, um modelo de contrato diferente, onde basicamente você vai ter a mesma forma de pagamento, ou seja, não, eu não mudo o cenário de cloud, que é eu pagar mensalmente ali, né? A diferença é que ao invés de você ter o on-demand, o pago conforme o uso, aqui você tem um recurso que ele já está provisionado pensando no crescimento, mas ele é pago mensalmente já com um desconto muito relevante ao que você pagaria no on-demand. Então, nesse caso aqui, é importante fazer uma análise de qual é a sua capacidade de crescimento de um ano ou em 2 anos em termos de consumo, para avaliar qual é a melhor instância, o grupo de recursos ali, família de instâncias que vai se adequar a esse projeto, né? E dificilmente a gente tenha grupos de recursos que não cabem, né, na, no modelo de instância reservada, tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto ali, primeira prática de FinOps ali, que vai trazer de cara um saving bem relevante para o consumo de vocês, tá? Perfeito, Vini. Bom, falando de PaaS ou SaaS, né? Esse é o grande foco hoje da nuvem. A gente tem o IaaS, né? Então, como a gente falou anteriormente, todo o lift and shift, ele é baseado no IaaS, né? Que a gente pega recursos e servidores ou determinados equipamentos que vocês têm no ambiente local ali, e a gente sobe isso, faz uma migração, né, para a nuvem. E normalmente isso cai dentro do IaaS, né, que é essa primeira estrutura aqui, né, que a gente tem, né? E normalmente aqui sempre vai ser mais caro porque você vai demandar mais, até além de ser caro na nuvem, né? Além de ser mais caro na nuvem, é mais caro até internamente para vocês, porque você vai demandar mais pessoas, né? Vocês vão precisar de mais pessoas cuidando desse ambiente de IaaS dentro da nuvem, né? Vai continuar mantendo servidores, olhando para sistema operacional, fazendo todo esse processo de cuidar de uma infraestrutura mesmo. Só mudou o lugar, né? Não está mais no on-premises, mas continua na nuvem. Você só não vai poder desligar o hardware mesmo, né? Porque isso está na mão da Microsoft, né? Está na mão do provedor de nuvem. Mas de resto, você tem basicamente toda a responsabilidade que você tem no ambiente local, você tem quando você trabalha com o IaaS. E quando a gente fala de FinOps, quando a gente fala de otimização de recursos, a gente está falando de um estudo de melhoria para você ir para um PaaS de repente. Você tem seu banco de dados ali, né? Você tem seu servidor de banco de dados, você tem seu servidor de site ali, de web, né? Um IS da vida ali. E aí você não, agora eu não preciso mais disso, eu vou transferir isso tudo para PaaS, que reduz muito a minha manutenção em cima disso e eu vou focar exatamente na parte de dados, vou focar exatamente no que eu preciso configurar ali para eu poder fazer o meu processo aqui, né? Para eu disponibilizar o meu site ou o meu banco de dados diretamente na nuvem, sem precisar de uma máquina, de um servidor especificamente, tá? E quando a gente fala de SaaS, são aplicativos, né? E aí, quando a gente fala de SaaS, a gente realmente não tem nenhum custo, né, com essa parte de infraestrutura e a gente fica voltado para a parte de dados, né? Então isso realmente é muito mais importante a gente ter essa ciência, né, de que IaaS é bom, tá na nuvem, mas do que a gente puder levar para o PaaS ou SaaS é melhor ainda, porque a gente otimiza o recurso, otimiza a mão de obra interna e a gente consegue disponibilizar mais esse recurso para o cliente. Tá? Na verdade, para quem a gente quer atender, né? No caso de vocês, para os clientes de vocês ou para os clientes internos que são os colaboradores, né? Que não deixam de ser clientes também, tá? E Vini, aqui é quer importante pincelar? trazer também a questão de administração, manutenção desses ambientes, conforme o Bruno falou. A gente tem aqui também uma questão de segurança, né? Imagina que uma vez que eu estou caminhando para modernização da infraestrutura, então estou saindo de um banco de dados
padrão para um banco de dados gerenciado, saindo de serviços web ali para serviços web gerenciado. Eu estou falando de uma série de recursos que a própria Microsoft já vai prover, tanto em termos de segurança, como em termos de facilidade, integração, né, maior sinergia de processamento e de produtividade, porque esses serviços eles já estão integrados tanto internamente no Azure para se conectar com outros recursos lá dentro, né? E pensando na questão de segurança também, é importante eu ter essa maturidade de ir migrando os serviços, de ir modernizando esses serviços, para que o time de TI fique focado muito mais em trazer soluções para o negócio e cada vez menos se preocupar com rotinas de manutenção. Eu sei que é um processo, eu sei que não é do dia para a noite que isso acontece, mas a nuvem permite isso, né? Como você tem a oportunidade de utilizar muitos recursos lá dentro para facilitar o dia a dia, seja para automação de processos, seja para controle, seja para monitoramento, seja para ter ali informações em tempo real do que está acontecendo no seu ambiente, ajuda muito a estabelecer ali padrões e controles e automações e facilitar o dia a dia de vocês. Então, a modernização ela é muito mais para ajudar a rotina das operações de infraestrutura a caminhar para uma infraestrutura, workloads mais avançados, práticas de DevOps, né, que a gente ouve falar bastante, enfim, utilizar serviço de dados. O Azure ele traz, né, essa camada de aplicações e de recursos que ajudam muito a gente a começar a olhar para melhores práticas que a gente tem em gestão de ambientes, né? Seja num ambiente híbrido, seja num ambiente totalmente em nuvem, até mesmo um ambiente multi-cloud, onde você está utilizando outras nuvens ali também. Perfeito. Maravilha. Bom, falando de Advisor no Azure, né? Esse é um dos outros recursos que ajudam a gente a economizar, tá? Então hoje vocês podem até, se vocês têm um ambiente no Azure, vocês provavelmente têm acesso a esse recurso, conseguem ter essa mesma visualização que está na tela aí, tá? Mas a gente pode ajudar vocês, né? A Dinâmio também pode ajudar vocês, na verdade, a trazer o que está aí dentro desse advisor como recomendação de custos, né? Para o ambiente de vocês. Então, esse caso aí é um caso real, tá? Esse caso é um caso real que a gente pegou, que a gente trabalhou, né? E esse cliente ele poderia economizar anualmente até 84 mil dólares, olhando para o ambiente dele, naquele momento, no estado que estava. Se a gente fizesse todos os processos de FinOps para esse cliente, né, ter essas recomendações, e não só essas que estão no Advisor, mas temos diversas outras recomendações, né? A gente poderia fazer com que esse cliente economizasse até 84 mil dólares por ano, né? Então, se a gente fizer uma conta de padeiro, 84 vezes 5 vai dar muita grana, mais de 300 mil reais, e a gente dividir esse valor em 12, né? Quanto de economia? 300 mil dividido em 12, conta por cima, ali por 10 vai dar 30 mil, em 12 vai dar uns 26 mil, por aí, algo nesse sentido. Né? Então, assim, quanto de dinheiro esse cliente poderia economizar a gente fazendo o processo de FinOps para esse cliente, né? Isso aqui é um todo, tá? Mas quando a gente olha instâncias reservadas, que é o que eu falei, tá vendo que ele mostra aqui pra gente que o cliente poderia economizar até 34 mil dólares por ano só com instâncias reservadas. Então, assim, o Advisor, ele é uma ferramenta muito útil, né? Ele tá disponível para a gente usar. Então, assim, se vocês não têm ainda não sabem como utilizar essa ferramenta, tragam a experiência para a Dinâmio, né? Tragam o ambiente de vocês. Não é só isso também que a Dinâmio junto com a TD Synnex faz no processo de FinOps, tem isso, mas tem outros recursos que eu vou até apresentar um pouco mais para frente, mas esse é um dos principais, tá? Opa, voltou. Tá voltando aqui.
Bom, então a gente consegue, né, com esses processos, fazer uma economia mais a longo prazo, né? Então, aqui, principalmente nesse primeiro ponto, a gente está falando de CAPEX e OPEX, né? Então, quando a gente fala de CAPEX, é quando você tem um ambiente on-premises, você precisa fazer um investimento ali inicial, você precisa comprar servidores, você precisa comprar roteadores, suítes, fazer todo esse processo interno ali da sua empresa, enquanto na nuvem a gente trabalha mais focado no OPEX, né? Então você não tem esse desembolso inicial, né? Não precisa trabalhar com esse investimento alto logo de cara, mas a gente consegue trabalhar um investimento a longo prazo, né? Então você consegue economizar mais dinheiro com isso, né? Então, com certeza, é muito mais, a gente olha, dependendo do ambiente, é muito mais vantagem trabalhar com a nuvem por causa desse motivo, principalmente. Então, se você está com um ambiente em casa, seu ambiente, de repente, está com recursos mais obsoletos, né, servidores mais antigos, algo nesse sentido, de repente o TI já começa a bater e falar, pô, a gente precisa começar a trabalhar nisso aqui para a gente poder migrar ou comprar novos servidores, porque esses aqui já não estão atendendo mais. É a oportunidade de vocês levarem o negócio de vocês para a nuvem, trazer tecnologia para o ambiente de vocês, né? E não ter esse investimento de cara com CapEx, né? Então, tem tudo aqui, né? Tem a opção de flexibilidade para migrar e modernizar. Então, se vocês de repente têm um ambiente on-premises e pretendem migrar isso, falem com a Dinâmio está capacitada para isso, para ajudar vocês com esse processo, né? A gente pode trabalhar em conjunto e fazer um estudo do ambiente de vocês, a gente faz um assessment junto com a Dinâmio e a gente estuda, estima isso para vocês e fala, ó, vocês vão gastar isso por mês no Azure para vocês levarem isso, tá? Em alguns casos a Microsoft tem bastante incentivo, então se de repente vocês precisam de algum incentivo para migrar ou algo desse tipo, né, a gente consegue apoiar vocês nesse ponto, tá? E aí aqui falando de redução de uso de carbono, né? Então a Microsoft está focando bastante nessa parte de que os data centers são sustentáveis, então trabalhar com a nuvem é mais sustentável. Então, se vocês olharem para isso, vocês estão também ajudando o meio ambiente, tá bom? Sobre análise de métricas, tá, pessoal? Isso também é um processo importante dentro da parte de FinOps, tá? A gente faz esse trabalho em conjunto com a Dinâmio também, então esse é um dos processos que a gente atua, né? Então a gente gosta de trabalhar com isso, olhando o ambiente de vocês, então de repente a gente faz um assessment, vocês trazem o ambiente de vocês, tudo bem, hoje eu estou trabalhando no cartão de crédito, não tenho nenhum benefício desse no cartão de crédito quando eu falo com a Microsoft, né? O suporte é meio limitado. Pô, qual que é o que eu vou ter de benefício de levar o meu ambiente para dinâmico junto com a 3D Synix? Você vai ter você vai ter todo esse a disponibilidade desses serviços, desses recursos de FinOps e a Dinami vai entregar isso para vocês, tá? Coisa que não existe no cartão de crédito ou se vocês estão on-premises também não faz o mínimo sentido, né? E aqui a gente analisa, né, os recursos que estão dentro da nuvem ali, de como está sendo trabalhado, e aí a gente olha como que está o gargalo disso, né? Se existe algum gargalo. Então, de repente, uma máquina que está consumindo demais, ela precisa ser redimensionada para cima, né? Ela precisa ser redimensionada para uma máquina mais potente, ou de repente, nesse caso, foi que a gente olhou uma máquina superdimensionada que está utilizando recursos altos, mas o processamento dela, no padrão, é baixo, né? Ela teve um pico aqui de 6%, não sei se vocês conseguem enxergar, mas o pico aqui foi de 6% e depois ela se manteve ali abaixo. Então a gente entra e fala, bom, será que você não pode reduzir essa máquina por um tamanho menor e isso consequentemente vai fazer você trabalhar com uma máquina mais barata, né? Você vai pagar mais barato por isso. Então, assim, a gente faz recomendações, a Dinâmio faz, a gente faz isso em conjunto com a Dinâmio e entrega isso para vocês, esse dossiê, falando, ó, realmente o ambiente de vocês já, de repente, já está otimizado, então às vezes vocês já trabalharam em algo nesse sentido e a gente fala, realmente está otimizado, ou de repente não, pô, vocês estão gastando muito com essa máquina aqui, sendo que vocês poderiam utilizar uma menor e pagando menos, tá?
Então, isso realmente é muito importante. E um outro ponto muito importante também que a gente gosta de falar são para vocês que já têm uma licença de repente, Windows Server ou SQL Server. Vocês compraram essa licença com Software Assurance, que é o SA, né? E vocês também podem utilizar essas licenças dentro das máquinas da Microsoft, tá? Do Azure, na verdade, né? Então, se vocês têm uma licença desse tipo, vocês podem migrar para a nuvem e economizar a parte de licenciamento dentro da Microsoft, do Azure. Tá? Então, vocês não pagam pelo sistema operacional porque vocês estão utilizando o licenciamento que vocês já contrataram. Mas isso vale somente para software assurance. Então, a Hub é legal, né? A gente tem bastante cliente que usa essa função, mas precisa de uma licença específica, não é qualquer licença que pode ser usada dentro das máquinas virtuais do Azure, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né, de quanto você pagaria com o benefício do Ahub, né? No caso de um SQL, né, e um Windows Server, você reduziria até 85% na parte de licenciamento, levando a sua licença com Software Assurance para o Azure, tá? Pessoal, Vini, você tem alguma coisa para falar? Quer dar uma pincelada final aí? Aqui eu acho que a gente meio que consegue fechar bem o cenário, assim, pensando em um cenário de redução de custos, de otimização, né, e de reinvestimento hoje. Imagina que a gente tem, primeiro, a questão de instância reservada para a parte de computação, que pode reduzir. Eu consigo chegar ali, em média, dependendo do tempo, né, de contrato, 70% de economia, né, 80% de economia em cima de recursos ali, tá? Então, a gente está falando de uma economia bem relevante. Quando a gente olha para a parte de operacional, né, de migrar serviços do próprio IaaS para o PaaS, a gente está falando de uma redução de consumo, porque realmente essa mudança essa modernização, ela vai trazer uma redução de custos, porque você realmente está utilizando melhor aquele recurso ou aquela ferramenta lá dentro. Quando a gente olha para o advisor, a gente consegue enxergar melhor quais são as práticas que a gente pode aplicar dentro daquele ambiente, né? E recomendações para conseguir logo de cara fazer algumas reduções que são significativas para o ambiente, né? E também ter o conhecimento de qual o comportamento das nossas máquinas e do nosso ambiente ao longo do mês, ao longo do período, para entender quais são os shutdowns que a gente vai fazer ali nessas máquinas que não precisam ficar ligados o tempo todo, e aí no on-demand também significa economia de recursos, né? E aqui, para fechar, a parte de licenciamento, que é um ponto que pode ser também ofertado, né? Então, pensando no cenário final, você consegue uma economia de recursos, economia de licenciamento, uma maior provisionamento ali de recursos no seu ambiente, e essa é uma prática que precisa ser, ela não é simplesmente uma atuação pontual e já resolveu, né? São coisas constantes, é uma prática constante, é uma cultura que se faz em cima desse ambiente, baseado no comportamento que vai tendo, e aplicando essas técnicas aí, aplicando essas práticas para trazer, de fato, a economia a eficiência operacional no dia a dia, né? Então, a gente olha para recursos aqui, são relativamente simples em termos de como enxergar ou como efetivar, né? Mas são coisas que no dia a dia muitas vezes a gente não olha, né? Ou talvez a gente não tenha essa informação. E é para isso que a gente está trazendo esse tema para vocês, tá? Para explorar essas possibilidades junto com vocês. Perfeito, Vini. Obrigado. Bom, pessoal, é isso. Deixo aqui o meu agradecimento para vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Devolvo a palavra aí para o João para a parte de dúvidas e perguntas, né? Fique à vontade, João. Muito obrigado pelo tempo aí de todos. Valeu, Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vinícius. A gente que agradece aí. É um assunto bem relevante. A gente está com bastante cliente questionando com relação a essa parte, né, de FinOps, tá? Nós temos algumas perguntas que recebemos aqui do Q&A. Eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela. À vontade.
Temos aqui uma pergunta do Carlos. O que é FinOps, de fato? Acho que a gente já respondeu, né? E por que é relevante para a gestão de infraestrutura de TI? FinOps, ela é vamos supor, é uma disciplina, né? É uma cultura que a empresa, não só a área de TI, mas que a empresa começa a aderir para cada vez mais otimizar recursos, seja eles em nuvem, seja ele de ambiente híbrido, olhando para a melhor prática de consumo, né? É uma mudança de modo de consumir, né, serviços e recursos de TI. Antigamente você tinha muito, as operações estavam concentradas na área de TI, né? Então TI mandava a conta para o financeiro e falava, ó, vai custar tanto esse servidor, vai custar tanto esses licenciamento, né? Esse firewall e tudo mais. E agora você tem uma responsabilidade compartilhada em termos de recursos. Por quê? Porque como a nuvem ela pode trazer ali serviços que são indispensáveis para o negócio, mas às vezes o marketing tem uma demanda e lá em cloud ele não precisa centralizar mais essa demanda na TI interna. Então, em cloud, você consegue ter ali recursos provisionados para que dentro daquele ambiente, dentro daquela subscrição, marketing seja responsável ali por pagar aquela conta, né? Daquele serviço, e TI passa a ser um grande trusted advisor, é o cara que vai falar, ó, esse é o caminho, é por aqui que a gente vai, é aqui que a gente vai conseguir atender você. Então, é uma metodologia que passa a ser adotada pela empresa como um todo, né? O cara do financeiro, né, o CFO, ele começa a se importar mais e participar mais disso, né? As outras áreas também são corresponsáveis por esse consumo, como que eu posso dizer, você ter uma visão de consumo melhor, né? E isso vai se replicando para todas as áreas da empresa. Então, FinOps é isso, ela é uma disciplina, é uma cultura para consumo melhor de recursos em nuvem, tá? Perfeito, obrigado, Vinícius. O Jonas aqui até perguntou também, né, no entendimento de vocês, quais seriam as principais métricas ou indicadores-chave para que as equipes de FinOps devem monitorar para otimizar os custos de infraestrutura de TI? Maravilha. Não sei se o Vini quer comentar essa. Eu posso mandar aqui. As métricas seriam basicamente, né? Primeiro, eu acho que é ter previsibilidade de custo, então conseguir ter uma previsão de custos mensais, custos anuais, ter isso em mãos para poder conseguir entender qual é o comportamento hoje do ambiente, se o seu negócio é sazonal, tem sazonalidade, então se durante o ano você tem campanhas, você tem promoções, você tem Black Friday, você tem todas esse tipo de eventos que podem exigir mais de computação, mais de consumo de recursos. Primeiro ponto é previsibilidade, então ter essas informações, essa é uma métrica primordial. A segunda métrica eu acho que é você conseguir, né, entender qual é o momento que você está hoje, né? Como o Bruno falou, eu fiz um resizing e eu estou no momento de migração do ambiente on-premise tudo para a nuvem, né? Eu quero migrar, eu não quero ter mais ambiente interno. Ou eu estou numa fase ainda de ambiente híbrido. Ou eu estou definindo qual vai ser a minha nuvem core, porque eu estou trabalhando com mais de uma. Então, entender qual é o seu momento hoje, né? Em que fase dessa maturidade você está. Para quê? Para que você consiga perceber quais vão ser as suas prioridades. As prioridades primeiro, trazer previsibilidade para o negócio em relação a custos, depois ter faseado ali quais são as próximas etapas do seu processo de cloud. Então, agora a gente vai começar a otimizar recursos, a gente vai começar a olhar para o ambiente e diminuir esses custos, avaliar a possibilidade de desligar instâncias, né, de responder a essas sazonalidades do negócio, né? Então, eu acho que essa é uma outra métrica importante. E eu acho que, para fechar, né, essa parte de métricas e KPIs,
é o quanto de economia e quanto de reinvestimento você consegue fazer ao longo do ano. Então, para a empresa, para você ter em mente, né? O quanto eu estou gastando hoje, qual a fase eu estou de consumo, né? Se eu estou começando a aplicar FinOps, o que eu preciso fazer. E terceiro qual é a minha capacidade de reinvestimento em termos daquilo que eu já economizei, né? Como eu vou reinvestir esse dinheiro? Se vai ser em recursos mais avançados, se eu vou aplicar algumas soluções de automação do meu ambiente, se eu vou contratar pessoas, como que eu vou reinvestir essa economia que eu tive no ambiente, né? Eu acho que essas são as 3 fases aí, 3 métricas para ter na cabeça aí, como aplicar aí FinOps. Perfeito, mais do que respondido. Bom, pessoal, eu agradeço. A gente tem algumas outras perguntas aqui. Eu até peço que o pessoal utilize o nosso e-mail, né, para mandar. A gente vai mandar também algumas respostas ali às perguntas para o pessoal que fez. A gente já está estourando aqui o tempo. Tá? Eu agradeço ao Bruno e ao Vinícius aí pela apresentação. Tá? Peço que o pessoal responda também o formulário, né, de satisfação. Isso ajuda nós a trazermos novos webinars, novos conteúdos, né, trazer também o pessoal da TD Synnex aí, nossa parceira já de longa data, a trazer novos conteúdos para vocês também, tá? E, né, se puderem também responder o formulário para receber o certificado ao final aqui da gravação, tá bom? Segue o nosso e-mail também aqui do comercial, né? Fiquem à vontade para nos mandar aí as dúvidas que tiverem ou as demandas que tenham e compartilhem aí, não deixem de compartilhar nas redes sociais também. Eu espero que tenham gostado, tá? Foi um conteúdo riquíssimo aí que a TD Synnex e a Dynami trouxeram para vocês. E nos vemos aí nos próximos webinars. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um Obrigado, abraço. Tchau, pessoal. tchau. Boa tarde.